Agora vamos falar do SIAP. No caso, o SIAP é o controle de crédito do ativo permanente. Serve para legalizar o crédito de ICMS decorrente das aquisições de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado que está ligado à sua utilização na produção e ou comercialização de mercadorias ou ainda prestações de serviços tributadas pelo ICMS. No caso, se eu faço uma compra de um ativo imobilizado, eu vou ter direito a me creditar de uma parte desse ICMS, e essa parte de ICMS, no caso, ela é dividida entre normalmente 24 ou 48 meses, e eu não vou me creditar totalmente dessa parcela do SIAP, eu vou me creditar somente de uma porcentagem, que é o cálculo que a gente vai fazer através do SIAP. Após a gente fazer essa atualização para essa versão nova, qualquer cliente vai poder utilizar o recurso do SIAP, desde que o módulo de apuração do SIAP esteja ativado no Gestão Comercial. Nós conseguimos, através da tela de notas, sendo que o módulo está habilitado, encontrar ali o cadastro de controle de ativo imobilizado e a apuração do SIAP. O cadastro de controle serve para cadastrar um novo ativo imobilizado, no caso, né? E a apuração a gente vai fazer mensalmente para ir para o SPED. Aqui o controle de ativo imobilizado, né, que seria o cadastro dele. A gente clica na lupa ali e escolhe uma nota, né? E daí coloca os dados do produto que seria o ativo imobilizado. Essa tela ela não teve mudanças, ela continua como já era antes. Tem ali o valor do bem, o valor do ICMS de compra ali, que é 1.403,16. Esses 1.403,16 que vão ser divididos normalmente em 24 ou em 48 parcelas. E daí a gente vai se acreditando mês a mês de uma parte desse valor. Se tiver diferencial de alíquota, frete ou ICMS-ST nessa nota, também a gente vai se acreditar desses valores. O cálculo do SIAP. A gente tem, para fazer o cálculo do SIAP, as saídas tributadas e as saídas isentas. As saídas tributadas seria a soma da base de cálculo com outras, isso de todas as saídas, com alguns CFPs listados, no caso pelo governo, né? E a gente desconta disso a base de cálculo e outras das devoluções de venda. Ou seja, se a gente vendeu, no caso, e o cliente devolveu essa venda, a gente vai descontar dessas saídas tributadas. A gente não pode somar junto ali, no caso, a base de cálculo e outras. Na verdade, a gente até vai somar junto, só que a gente vai somar junto nas saídas e vai diminuir das entradas, que seriam as devoluções de venda. O mesmo ocorre para isentas ou não tributadas, que seria a mesma coisa, né? Eu tenho as isentas de saídas e diminuo desse valor de isentas de saídas as isentas de devoluções de venda. Para chegar no cálculo final do índice do SIAP, a gente vai pegar os cálculos que a gente fez antes, né? Que seriam as saídas tributadas e as saídas isentas, e vai fazer essa fórmula aqui, saídas tributadas dividido pela soma das saídas tributadas, que é o mesmo valor, com as saídas isentas. A gente vai chegar, então, normalmente num valor de saídas tributadas mais saídas isentas maior do que só saídas tributadas. O resultado dessa divisão chega, no caso, no índice SIAP, que normalmente vai dar ou 0, alguma coisa, ou 1, alguma coisa, né? Se eu chegar, por exemplo, a 0,85 de índice SIAP, esse vai ser o percentual da parcela que eu vou aproveitar nesse mês, que seria 85%, no caso, né, da parcela. Aqui a gente tem a apuração sintética, na apuração de impostos do gestão. Como podem ver ali, o que está em amarelo, no caso, é os valores que eu vou usar para calcular o SIAP. Eu tenho alguns CFPs específicos ali que eles estão na regra do SIAP. Eu não vou apresentar eles aqui agora, né? Mas o sistema ele já faz esse cálculo, então já está pré-definido os CFPs. Que nem tá ali, a base de cálculo é 105 mil no 5102 e 1.109 no 5949. O valor de isentas é 102 mil no 5102 e R$265 em 5949. E ali também tem o valor de outras, que é 502 mil em 5405 e 7.714 em 5949. Então esses valores que estão em amarelo vão ser usados,
e aqui eu coloquei em uma planilha para a gente se achar melhor. As duas primeiras linhas ali da planilha tem o valor do ativo imobilizado. Cada linha ali era um ativo imobilizado. O primeiro é 15.944 e o segundo é 16.304. E no caso, o valor de ICMS total do primeiro, 1.403, e o ICMS total do segundo, 2.974. Então, ali também eu tenho as parcelas, né? Que seria 24 vezes o primeiro item e 48 vezes o segundo. Daí, se você chegar ali nos 1.403,16 e dividir por 24 parcelas, a minha parcela do SIAP cheia, ela vai ser 58,47. E no segundo item ali, eu pego os 2.964,78 e divido pelas 48 parcelas. Que daí eu chego no valor de 61,14. Que daí, então, eu tenho duas parcelas do SIAP e eu somo essas parcelas do SIAP, que chega no valor de 119,61. Então, durante vários meses ali, eu vou ter 119,61 para me creditar. Só que não vai ser o 119,61 inteiro. Vai ser apenas uma porcentagem dele. Essa porcentagem eu estou calculando ali embaixo. Eu peguei todos os valores do 5102, 5405, 5949, que são os CFAPs que entram no SIAP, né? E eu peguei e somei a base deles, que está na linha verde. Somei as isentas dele e somei a outras dele. Base, isentas e outras são os valores que eu vou utilizar. Então, na linha verde de saída ali, eu tenho todos os valores de venda. E embaixo, se eu tivesse devoluções ali, eu teria naquela linha verde de entrada o 1202 ali e o 1411, mas nesse caso aqui eu não tenho. Se eu tivesse valor de devolução, eu teria que pegar a base de saída e fazer menos a base de entrada. Pegar isentas de saída, menos isentas de entrada. Pegar outras de saída, menos outras de entrada. E no final, eu chego ali nas minhas saídas tributadas, que seria o valor da soma da base com outras, de 106.936, somado com outras de 510 e 200, chegou nos 617.136. Esse é o valor das minhas saídas tributadas. As minhas saídas isentas, que nem eu tenho ali, 102.340,89. Esse é o valor da soma das isentas. Se eu tivesse, por exemplo, R$100 de devolução de vendas, no caso R$100 de isentas, então eu ficaria com 102.240,89. No caso, diminuiria. Se eu tivesse devolução de venda de isentas, eu diminuiria esse valor de isentas que tem ali. Ficaria 102.240,89 nesse exemplo que eu falei. Mas, nesse caso ali, vamos usar o 102.340,89. Que é o que está lá embaixo, no caso. Lá tem as saídas tributadas e as saídas isentas. O índice SIAP, que nem eu falei antes na fórmula, seria as saídas tributadas dividido pelas saídas tributadas mais as saídas isentas. Ou seja, seria 617.136,22 dividido pela soma de 617.136,22 mais 102.340,89, que no fim vai dar aquele 0,8578, que seria o meu coeficiente ali, 85,78%. Que no fim também, daí a minha parcela, que era 119,61, que é o 100% da parcela, como eu falei antes, eu faço vezes esse coeficiente. E o crédito que eu vou me apropriar no fim é 102,59. Esse é o valor correto que eu vou ter que me apropriar este mês. E assim por diante, cada mês vai ter um valor específico. E eu posso fazer, no caso, esse cálculo somente quando eu finalizar o mês, né? Não posso fazer no mês que está correndo. Aqui a tela do SIAP, no caso da apuração, né? Tem exatamente aquele mesmo exemplo que eu usei ali. As saídas tributadas, 617.136, e as saídas isentas, 102.340. A base SIAP que aparece ali seria a soma das duas, né? Saídas tributadas mais saídas isentas. E o percentual de parcela SIAP que eu falei ali seria essa base SIAP, 719.477, dividido somente pelas saídas tributadas, que é 617.136, que vai me dar aquele valor de 85,78%. Desculpa, é ao contrário do cálculo que eu falei, é saídas tributadas dividido pela base SIAP. Daí eu chego
exatamente em 0,8578, que seria 85,78%. Como a minha base cheia ali no primeiro item é 58,47, que está no início ali em parcela SIAP, o percentual, 85,78%, vai me dar 50,15, que é o último item ali. E na segunda linha, 61,14, no fim, 85% chegou só no 52,44. Daí, a soma desses dois produtos, no caso, dos dois ativos imobilizados, ficou em 102,59, que é aquele valor lá embaixo, que é o SIAP, que deve ser aproveitado no período. Vai para o bloco G. Esse valor ali, se eu clicar em gerar nota fiscal, que é aquele botão bem embaixo da tela, ele vai gerar uma nota de crédito desse valor. E daí com isso eu vou me creditar desse valor no mês corrente. E com isso no caso eu vou poder gerar o SPED, e o bloco G vai sair exatamente com esses valores. Sai ali a data no G110, sai o valor do item, no caso do ICMS dele, sai o valor da parcela cheia, o valor de saídas tributadas, e ao lado ali aquela base do SIAP, que é a soma de bases tributadas e bases isentas. Desculpa, saídas tributadas e saídas isentas. E daí com isso eu divido ali um pelo outro, né? E chego também no percentual, que é 85,77 ou 78%, né? Que é aquele valor que tem ali também, 0,8577. Com isso eu também tenho o valor da parcela, 102,59, que seria o 119,61 lá do início, vezes o percentual. Por fim, aqui eu mostro um registro de como o SIAP foi para o SPED. Ele ficou ali com os mesmos dados do G110 do SPED, com o saldo inicial, com o somatório dos valores que são passíveis de apropriação, daí com as saídas tributadas, ali, o total de saídas, o índice e, no fim, o crédito que realmente será apropriado esse mês. Cada mês vai ter um valor especificamente diferente. No caso, o cliente deve ir naquela tela, no caso, mensalmente, né? E fazer a atualização. Até eu não falei antes, mas esses campos que estão em amarelo ali, que são as saídas tributadas e saídas isentas, eles são editáveis. Pode editar e colocar o valor que quiser ali, que o sistema vai salvar. Mas o correto mesmo é o sistema fazer o cálculo sozinho. Daí aquele botão ali, atualizar vendas com base no sistema, faz exatamente isso. Ele faz a soma das saídas tributadas e a soma das saídas isentas e coloca ali. E preenche tudo praticamente automático. E depois disso é só gerar a nota fiscal ali e emitir ela, no caso, né, que está tudo pronto. Daí vai pro SPED e vai fechar o valor direitinho. E a princípio era isso.